senhores, vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Glória a Deus. Conjunto de jovens adorando o nome do Senhor logo após o círculo de oração. E enquanto eles adoram, nós também oferecemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus.
Deus te escolheu somente para a glória do Senhor, que fez os céus e a terra. Somente para a glória do Senhor Jesus, somente para a glória do nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dEle eternamente. Conjunto de irmãs, círculo de oração, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Logo após estaremos fazendo as apresentações nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Alguém me tocou, de uma forma diferente, e eu senti. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, mas vence esse povo de a terra. Alguns já gritaram teu nome, outros já olharam em teus olhos, discernem os teus passos onde vai. E como dizes, alguém me tocou. Se tantos já tocaram tuas mãos, mas hoje eu parei porque de mim saiu unção. É que dessa vez eu fui tocado com adoração. Alguém me tocou, alcançou minha prioridade, e adorando com sinceridade, jogar as minhas vezes no
toca em Jesus pela fé, minha irmã, e você sairá daqui abençoado e abençoada pelo Senhor Jesus. Estaremos fazendo as apresentações logo após o operador irmão Jadas estar com a oportunidade para trazer uma saudação, aquilo que Deus tocar no seu coração. Nosso irmão sempre passa a semana ali em Rondonópolis, às vezes quinzena, né? Ele sempre está conosco, nós estaremos ouvindo nosso irmão logo após as apresentações. Eu peço por gentileza, à medida que eu falar seu nome, se possível, nossos amigos e amigas que nos visitam, colocar-se em pé nesta noite para a igreja receber você uma calorosa saudação de bem-vindo. Está conosco Maria Luísa. Onde está nossa irmã? Maria Luísa, está ali, glória a Deus. Flávio, Alexânia e Flávia, e toda a família, onde estão nossos irmãos? Glória a Deus, estão ali ao fundo. Mais alguém que nos visita nesta noite? E seu nome não chegou até mim? Glória a Deus, estou vendo ali, próximo da irmã Ivani, uma senhora que está ali, juntamente com uma criança. Glória a Deus. Que diremos aos amados irmãos e irmãs nesta noite? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, podeis assentar. É um prazer tê-los conosco. Deus tem uma palavra aos vossos corações. Cooperador irmão Jadas, com a oportunidade, logo após também estaremos ouvindo o louvor com a irmã Maísa nesta noite. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. É muito motivo de alegria de estar aqui bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Eu vou ler um versículo aqui de Isaías 43, verso 3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Essa palavra é muito forte, Senhor. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Irmã Maísa adorando ao Senhor. Logo após também vamos ouvir uma palavra com o cooperador irmão Roberto nesta noite. Glória a Deus. Enquanto eles adoram o Senhor, você também vai oferecendo aí o seu culto racional a Deus. Lembrando que o culto é para Deus, a adoração é para Deus, tudo é para Deus. Nós viemos adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Adorar ao Senhor, né, irmãos? Em todo o tempo, porque o Senhor é bom, sua misericórdia tem nos alcançado e nós estamos aqui porque o Senhor um dia nos alcançou, nos trouxe para a sua presença e é motivo de alegria todos os dias que nós conseguimos estar na presença do Senhor. É uma vitória que nós alcançamos da parte dele para as nossas vidas, porque nós nem merecíamos, mas só por ele ter nos escolhido já é motivo de nós nos alegrarmos, né? Mais e mais a cada dia. Glória a Deus. Que ela mais
nada que pague, não tem nada que pague neste mundo o prazer, o privilégio de servir a este Deus. Glória a Deus. Cooperador, irmão Roberto, com oportunidade. Logo após também vamos ouvir uma palavra com o diácono irmão Joaquim Becker nesta noite. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de ver nossos amigos ali, né? Foram apresentados, a família. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, né? Chegaram as revistas da Escola Bíblica Dominical, os irmãos e as irmãs, ao sair, pode passar ali na mesa, né? E adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Crianças, adolescentes, irmãos, irmãs, lembrando que Deus grandemente e poderosamente tem abençoado a Escola Bíblica Dominical, cada vez mais aumentando o número, né, de irmãos participantes, e tem sido uma bênção. Glórias a Deus. Gostaria de ler aqui na palavra do Senhor, no Salmo de 40, do versículo 6 ao 8, e dizer que o preço que Jesus pagou pela minha alma e pela sua alma, nem a riqueza do mundo todo poderia pagar. Eu achei interessante, esses dias no Instagram, alguém colocou a ilustração de como se fosse um cupom fiscal de um supermercado ou de uma loja, né? E assim, bem criativo, e em cima está escrito: Jesus pagou tudo. E a descrição ali, como se fosse mercadoria, está assim: pecado, pago; vergonha, pago; dor, pago; erro do passado, pago; rejeição e solidão, pago; escravidão do pecado, pago; morte espiritual, pago, né? Valor devido, troco, tudo mais, né? E embaixo diz assim a palavra do Senhor, em Romanos 6,23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,23. Aqui na palavra do Senhor, Salmo número 49, do versículo 6 ao 8, diz: aqueles que confiam na sua fazenda, ou na sua fazenda, e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção de sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Só para você ver, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui nessa noite, né, o valor para Deus da sua alma, né? Nem o maior bilionário, em dólares falando, tem condições de pagar o preço, né, que Jesus pagou pela sua alma. Glórias a Deus. Também aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 ao 20, nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glórias a Deus. Também aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 28 ao 30, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está
consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. Irmãos, aprendemos até na escola bíblica dominical, né, que esse está consumado, onde, na verdade, no original é tetelestai, que significa, é uma palavra grega que equivale à expressão dívida paga, né, ou liquidada, né? Então, irmãos, como até o irmão Romário louvou o Senhor ontem, se não me engano, né? Eu não sei o que Deus viu em mim, o que Deus viu em você, né? Mas nós sabemos que é o amor, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo isso é o que? É amor para comigo, é amor para com você, né? Então a salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça, ela custou um preço muito alto, né? A morte, o derramamento do sangue de Jesus Cristo, e por esse sangue nós fomos comprados, redimidos e purificados da nossa vã maneira de viver. E é por isso que aqui estamos louvando, bendizendo e glorificando ao Senhor, né? O que eu li aqui nessa ilustração é tudo que acontece na vida do ser humano, né, que vive sem Deus, né, que vive sem Jesus, que vive sem o Espírito Santo, que vive sem a palavra do Senhor. É solidão, é vergonha, é pecado, né, é erro, é falha, né, é tristeza, é falta de paz, é falta de alegria, né? O crente muitas vezes pode passar lutas e dificuldades, mas ele tem todas essas coisas, tem paz, tem alegria, tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem conforto, né? Ele ora, ele busca o Senhor e ele tem a resposta da parte do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus está falando nesta noite. Vamos ouvir a palavra com o diácono irmão Joaquim Becker. Logo após, já fica preparada a banda de músicos. Estaremos adorando a Deus juntamente com a banda de músicos da igreja. Com muita alegria que nesta noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu confesso para a igreja que eu estava ali, já senti poderosamente a presença de Deus na minha vida. Tivemos uma escola dominical poderosamente na manhã deste domingo, onde derramamos lágrimas, aleluia, nos pés do Senhor. Sabemos que esse lugar, a glória de Deus se manifesta aqui neste lugar. Cada momento que passa, eu tenho que agradecer ao meu Deus, porque só de nós estarmos aqui buscando a presença de Deus, já é motivo de nós sentirmos alegria em nosso coração. Sabemos que outrora nós não tínhamos esse privilégio, mas o Senhor Jesus nos libertou do lamaçal do pecado, e hoje estamos aqui servindo Ele, mesmo com as nossas falhas, com a nossa fragilidade. Nós temos certeza que ao ouvir o toque, a hora que tocar o último toque da última trombeta, nós subiremos para os ares e daremos adeus para este mundo que caminha de mal a pior. Eu não quero tomar muito tempo nesta noite, eu quero ler aqui no livro de Salmo, de número 25, no seu versículo do 11 a seguir, que diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor Jesus. Sabemos que outrora nós éramos escravos do pecado. Satanás, nessas últimas horas, tem escravizado muitas vidas, e por isso nós temos que agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus nos tirou os nossos pés da rede. Aleluia! Sabemos que o inimigo das nossas almas temos lutado constantemente nessas últimas horas, mas aqui ainda existe um povo
Santo do Senhor Jesus. Eu sinto a poderosa presença de Deus aqui na minha vida nessa noite. Aleluia! Glórias para todos sempre. É o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Banda de músicos da igreja adorando o nome do Senhor, nosso Deus. Com esse louvor já vamos recolher. Os oficiais aí estarão recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Lembrando os irmãos, as irmãs, que as ofertas dos cultos de terça, quinta e aos domingos, exceto culto específico de algum departamento específico, essas ofertas são destinadas ao pagamento das parcelas do ônibus da igreja, exceto as ofertas do culto de Santa Ceia, que são de missão transcultural, e do culto de missões, que é para o departamento de missões. Os demais cultos, as ofertas são destinadas ao pagamento das parcelas do ônibus da igreja. Os irmãos contribuam, as irmãs, com alegria no coração. Logo após este louvor, já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Adore o Senhor nesta noite. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. A igreja em pé, adorando ao Senhor. Já me foi vento forte que passou, já me tantos perigos, a sua voz te acalmou. Toda hora e ao mar os teus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Exalte o teu Deus nesta noite. Não há terror, nem volta que se peça.
você vai chegar do outro lado, adorando o nome do Senhor. Presbítero Lourivaldo fazendo esta oração. Logo após estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor com o presbítero Cisley. E nós estaremos fazendo o término do trabalho logo após a mensagem da palavra de Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, agradecido, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nessa noite. Aleluia, Pai Santo, aleluia. Neste momento, Senhor, estamos gratos a Ti, Senhor. Aleluia, Pai querido, neste momento apresento nas Tuas mãos, é o mensageiro, Senhor, que irá entregar a Tua palavra. Ó Pai querido, fala com a Tua igreja através do Teu servo, e que o Teu Espírito, Senhor, venha nessa noite alegrar os corações que estão entristecidos. Ó Pai Santo, que o Teu Espírito nessa noite fala com cada um, Senhor, nos ensinando a Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, e eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Abra as vossas Bíblias, aproveitando que os irmãos estão em pé. Estava preocupado, irmãos. Eu estou preocupado, porque trazer a palavra de Deus nunca é fácil, especialmente quando é para ministrar no parte final. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Abra a vossa Bíblia no livro que foi lido, livro de Apocalipse, mas no capítulo de número 6. Eu estava preocupado e o Espírito Santo tocou essa palavra no meu coração. Capítulo de número 6 de Apocalipse, o versículo de número 1. Vamos ler o versículo de número 2, 4, 6 e 8. Porque não leu todo o contexto, mas vamos ler somente esses versículos: 2, 4, 6 e 8. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O versículo 4 vai dizer: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O versículo 6: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. Versículo 7: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Mas olha bem, irmãos, volta um pouquinho aqui no versículo de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Amém? Pode assentar, Deus abençoe. Estamos diante de uma palavra de grande valeria para a igreja do Senhor. Hoje nós pouco se ouvimos falar em grande tribulação, pouco se ouvimos falar em arrebatamento. E quando o nosso presbítero irmão Danilo estava lendo o Apocalipse,
O céu se abre nesta noite, e eu estou aqui na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu li a palavra de Deus que fala sobre 4 cavaleiros no livro de Apocalipse. E se nós observarmos, estamos atravessando o prelúdio, ou seja, os finais dos tempos. E a igreja, ela tem que estar preparada para a grande tribulação. A igreja, ela tem que estar preparada, porque a igreja para o arrebatamento. E quando eu observo esta palavra, aqui no livro de Apocalipse, nós vamos ver que lá onde o presbítero leu, no início ele vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando está falando do próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, através de João, lá na ilha de Patmos, por causa do Evangelho, ele vai ser preso na ilha de Patmos. Mas preso não em cadeia, mas ali uma ilha que estava isolada, uma ilha que não tinha saída, por causa da palavra de Deus. Ele é levado ali e ele dá uma revelação. Apocalipse quer dizer a revelação dos últimos dias. E eu quero trazer uma palavra escatológica para a tua vida nesta noite. Para escapar da grande tribulação, a igreja tem que estar atenta, e aleluia, e é isto que a igreja está vivendo nesses últimos dias. Quando nós lemos aqui, a partir do versículo de número 2, nós vamos ver: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu quero deixar bem claro nesta noite que aqui entra o período do anticristo, entra o período do sistema mundial corrupto que está já começando desde o início para chegar até a grande tribulação. E aí talvez muitos não mais ouvirem falar de arrebatamento, e a igreja no arrebatamento ela irá subir. E eu quero deixar isto bem aberto para o teu coração, meu amado e minha amada. A grande tribulação, a se levantar um grande sistema mundial, e já está começando, que os países estão se unindo, os grandes líderes mundiais estão se unindo para tentar destruir o povo que se chama povo de Deus, para destruir a igreja do Senhor. Mas a igreja tem uma promessa, e sabe qual é a promessa? É que o Senhor Jesus Cristo prometeu: olha, eis que cedo venho, aleluia. Eu quero dizer isto para a igreja do Senhor. Entra neste capítulo de número 6, o período da grande tribulação. E olha bem, e este cavaleiro que tinha cavalo branco, e este cavaleiro, e eu olho lá para o livro de Zacarias, no seu capítulo de número 1, e ali no capítulo de número 6, nós vamos ver também ali a evidência, ou seja, a eficácia de 4 cavalos que está ali. No capítulo de número 1 vai falar dos cavalos, lá no capítulo de número 6 vai falar de carros. O que eu quero deixar bem claro para a tua vida é o seguinte: que queira eu ou não, o mundo vai se transformar. Queira eu ou não, a igreja vai ser arrebatada. Queira você ou não, aleluia, esse período do anticristo estará adentrando na face da terra. Oh, aleluia! E sabe qual é a nossa preocupação? Muitos se preocupam, muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, que diz que a igreja estará passando pela grande tribulação. Outros já dizem que a igreja será tirada no meio
tribulação, mas nós cremos que a igreja será arrebatada da terra antes da grande tribulação. Aleluia! E eu quero deixar isso para o teu coração. Olha o que diz o versículo 2: que este cavaleiro tinha um arco e que ele saiu vitorioso para vencer. Estava falando do anticristo. E o que se diz a palavra anticristo? Aquele que se opõe a Cristo, ou aquele que se opõe a Deus. Isso significa a palavra anticristo. E o que me chama a atenção é que este cavaleiro, do capítulo de número 2, do versículo de número 2, ele saiu vitorioso e para vencer. O mundo, nós muitas vezes, irmãos, nós crentes, cristãos, não preocupamos com isso. Mas olha, é tão imenso o poder do anticristo, que muitos não pensam o poder que ele tem. Só não tem poder mais do que o Senhor dos senhores. Não, esse cavaleiro aqui do versículo 2, ele só não tem poder, como o cavaleiro lá do capítulo de número 9 ou 19 de Apocalipse, que também lá está dizendo de um homem que está montado também num cavalo branco. E aqui nós vemos que é um cavalo branco no capítulo 6. O 2 lá no capítulo 19 também há um cavalo branco. Mas esse cavaleiro aqui, este que está sentado aqui no cavalo branco, seria o vitorioso para vencer, é o anticristo. Lá no capítulo de número 19 é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui entra o período do anticristo, o período da grande tribulação. E o que me chama a atenção é que Jesus Cristo, lá no seu capítulo de número, lá de Mateus capítulo de número 25, no 24 nós vamos observar que o próprio Jesus Cristo, ele vai deixar essa palavra bem clara para o nosso coração. Capítulo de número 4 e o versículo de número 15 a seguir vai dizer assim, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. É um período em que os que estão na Judeia vai ter que fugir para os montes. Os que estão na cidade vão ter que procurar lugares para se esconder. Então é momento de a igreja estar atento a isto. É o momento de a igreja estar com os seus ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E aí nós vamos ver que Apocalipse ele vai deixar bem claro. O próprio João ele vai revelar, quando Jesus revela para ele vai dizer ali sempre, no período das grandes igrejas ou das 7 igrejas da Ásia, sempre ele vai ter aquela palavra que diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero deixar uma palavra para ti. A palavra branco pode ser, olhando para nosso dia a dia, simboliza paz. Mas essa paz é uma paz não verdadeira. Essa paz é uma paz falsa, como disse o profeta Jeremias, quando ele estava falando que haveria uma falsa paz. E essa falsa paz, ela não é, aleluia, essa paz que eu e você estamos tendo nesses últimos dias. Essa paz pode até você passar por grande tribulação, pode você passar por luta, por aflição, mas você tem uma paz, porque essa paz ela foi dada por quem? Por Jesus Cristo de Nazaré. Mas olha o que nos chama a atenção, voltando lá para Apocalipse, quando eu observo isto, e a palavra de Deus ela é bem clara para te dizer isto, e nós já vemos aí, no que estamos vivendo nesse sistema. Observa bem quem está atento aos grandes
Este está falando do sistema mundial corrupto. E estamos aí vendo no Brasil, vendo em outros países, como o sistema está armando contra o povo de Deus. Mas eu tenho esta palavra para o teu coração, que Deus, Ele virá, Jesus Cristo virá e não tardará. E aí eu olho para João, no seu primeiro livro, lá na primeira epístola de João, no seu capítulo de número 2, e no versículo de número 18, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer: olha, quando ouvides falares de Cristo, eis que eu estou ali, ou não, está falando do anticristo. Jesus, ele já disse assim: eu estarei ouvindo falar, quando ouvides falar que há muitos cristos, e dizer, eis ali, não é o próprio Cristo, é o anticristo, porque ele já tem se levantado. Já tem se levantado aqueles que se opõem a Deus. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, também aqui no livro de Apocalipse, o seu versículo de número 1, nós falamos aqui do versículo 2, que é o cavalo branco. E o cavalo branco estava sentado sobre ele, tinha um arco que lhe foi dado, uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Está falando do sistema mundial, está falando daquele, aleluia, e esse sistema mundial, ele está sendo aplicado. Já se fala em paz na terra, o Papa se fala em paz na terra nesses últimos dias, mas essa paz, ela é uma falsa paz. Mas para irmão, se quer dizer que já entrou na grande tribulação? Não, isso é só o princípio das dores. A grande tribulação, a igreja, se nós temos que a igreja, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque ai daqueles que estiverem, é o próprio Jesus deixa claro, ai das grávidas que estiverem grávidas naquele dia, ai daqueles que estiverem na cidade. Sabe por quê? A Bíblia ela deixa isso clara, que quando chegar a grande tribulação, os rochedos vão cair. Olha bem, o versículo de número 4, e aí abre o segundo selo, no versículo 3, e ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-te dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Vermelho quer dizer escarlate, vermelho quer dizer sangue, e aqui está isto revelando a Apocalipse, estava revelando-se a João. Olha, eis que vem um cavalo vermelho, e este tem o poder de matar, e nós estamos vendo grandes sangues que está falando de guerras. Ah, mas espera aí, Jesus já revelou isso e nós vemos isso. E Jesus ele fala, quando ouvides falares de guerra, de rumores de guerras. Mas esta aqui no capítulo 6 de Apocalipse, o verso de número 4, esta guerra ela não é simplesmente essa guerra que estamos vendo. Não é a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Não é a guerra que está acontecendo no nosso sistema, como aconteceu lá em Israel. Não é esta guerra aqui, do versículo de número 4, é a grande guerra de Magog
Mas olha o que nos chama a atenção: é que tirasse a paz da terra. E ao mais que eu posso observar, que há cristãos que às vezes, irmãos, estão preocupados com o que está acontecendo. Sabe por que isto? Porque deixaram de crer que Jesus Cristo virá, de que Jesus Cristo é que arrebatará, aleluia, este povo. É porque muitas vezes a nossa fé perde a esperança, aleluia, da grande salvação, aleluia. Alguém pode até olhar nessa palavra e observar. É uma palavra que às vezes fala comigo e com você. E talvez alguém estava esperando que uma palavra eloquente, uma palavra gigante, para que adorasse a Deus. Mas essa palavra, ela pode ser dura, mas é uma palavra que estamos falando de arrebatamento da igreja. Porque muitos poucos se falam em pecado, muitos poucos se falam em arrebatamento, muitos poucos se falam em vigilância. E quando nós vamos ver o Sermão da Montanha, no capítulo de número 24, nós vamos observar que o Senhor, Ele deixa bem claro o que nós teríamos que acontecer, o que iria acontecer. E Ele deixa bem claro quais são os sermões que são dados ali. Muitos aí talvez agora não sabem qual é o poder que a igreja do Senhor tem, e qual é o Deus que esta igreja serve, tem poder. O anticristo, como eu disse anteriormente, ele tem um grande poder, mas o poder dele será limitado. Mas o poder do meu Deus e do teu Deus, o poder do Senhor dos Senhores, de Jesus Cristo de Nazaré, este poder é imenso. Essas guerras que estão acontecendo não pode se comparar com o que irá acontecer no livro de Apocalipse. Essas guerras que estão aí, que já foi mortos muitos cristãos, muitas pessoas, não chegará nem a metade do que será mortas aqui nessa revelação do capítulo 6 de Apocalipse. Os irmãos não entendem nem sabem. Isso aqui é escatologia. E eu talvez não era apto para estar falando sobre escatologia, porque escatologia é uma passagem que é da teologia sistemática. Mas nós temos o dever de falar sobre escatologia, de alertar o povo, de preparar a igreja do Senhor para enfrentar, aleluia, não a grande tribulação, mas o arrebatamento. E o mundo aí fora pensa o seguinte: que nada. Aqueles crentes falam que Jesus voltará, aqueles crentes falam que Jesus está voltando, e até hoje não aconteceu. Mas olha o que João disse: filhinhos, já é a última hora, e que muitos anticristos iriam levantar. E o anticristo, mas esse anticristo aqui no capítulo 6 é o anticristo, é aquele que irá se opor a Deus, que estará lutando contra o Senhor nos ares, que estará lutando contra isso já que está acontecendo, irmãos. Eu me parei para observar. Quem me vê falar de Elon Musk, um dos maiores bilionários do planeta Terra, e eu estava observando que ele tem já feito robôs. E o interessante é que muitos estão pensando que aqueles robôs ali, aquelas máquinas ali, são para poder estar, que são para poder ajudar o povo. Primeiro, olha bem o que o sistema vai fazer. Primeiro vem até o quê? Para ajudar o povo. Está inventando essas máquinas para falar assim, ó, está na grande
Vamos fazer, irmãos, uma oração antes? E eu concluo aqui. Eu concluo a palavra de Deus. Eu não vou perder o foco nessa noite, não. Vamos levantar um clamor nessa noite. Quem quer que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Porque eu creio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Estende as tuas mãos agora, Pai. Neste momento, ó Deus, venha repreender agora todo o laço agora. Venha tirar agora toda a perturbação agora, Pai. E venha colocar por terra agora em nome de Jesus todo o mal, todo que está tentando impedir. Em nome de Jesus agora eu ordeno e digo agora: sai em nome de Jesus. Estende as tuas mãos agora, Pai, e abençoar esta vida. Em nome de Jesus, queima agora todo o mal agora. Repreende agora todo o mal para a glória, honra, louvor do teu nome, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pode sentar, irmãos. Não vamos perder o foco nessa noite. Porque o inimigo assim, ele tenta parar. Ele tenta nos fazer impedir o foco, mas o Espírito Santo de Deus não nos deixa perder o foco. Oh, aleluia. Como eu estava falando, essa guerra e essas máquinas estão sendo preparadas. A indústria já está aí usando essas máquinas. Mas aí há robôs, como quase seres humanos, que faz tudo que o ser humano faz para tentar pegar o quê? O lugar do ser humano para trabalhar. Mas isso simplesmente, essas máquinas estão sendo preparadas, sabe por quê? Para guerrear com o leão da tribo de Judá, aleluia. E o leão da tribo de Judá está aqui nesta noite. Oh, aleluia. Está falando de guerras. E a guerra de Gog e Magog, como diz o livro de Ezequiel, ela vai dizer que hoje é uma grande batalha. E essa batalha, ela se dará no último dia, o dia da grande tribulação. Mas quando observamos o versículo a seguir, o versículo de número 5, olha, aí o versículo 4 ainda vai dizer, concluindo assim, ó: a paz da terra, em que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Isso está, quando se fala de balança, está falando de medida. E a Bíblia ela deixa bem claro que naquele dia da grande tribulação há uma grande medida entre o trigo e entre também os alimentos. E se observarmos, meus amados, já está acontecendo. E o interessante que me chama a atenção é que lá nos princípios, quando haveria fome, o que aconteceria? Porque antes não tinha moeda. Sabe o que acontecia? Uma pessoa trocava alimento com outra pessoa. Na grande tribulação também não será diferente. É por isso que a igreja ela tem que estar preparada para o arrebatamento. É por isso que a igreja tem que estar preparada para subir no arrebatamento, para estar livre deste dia. Está sendo difícil hoje, vai ser difícil naquele dia. Às vezes você está sem alimento na sua casa, mas hoje ainda você tem Jesus Cristo que supre a sua necessidade. Mas naquele dia da grande tribulação não. No grande dia da tribulação, aqueles que ficarem aqui estarão, aleluia, padecendo de fome. Ou você vai aceitar o número da besta, ou você vai morrer de fome. Porque a Bíblia ela deixa bem clara que quem não aceitar o número não pode comprar e nem pode vender. E eu e
você não conseguimos fazer isso. Eu e você não conseguimos ficar sem comprar ou sem o que vender. Mas olha bem, isso é uma vacina para mim e para você. Olha o interessante, que o versículo de número 6 vai dizer: e ouvi uma voz que no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não te danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, isso não será danificado. Azeite simboliza a unção, azeite simboliza o Espírito Santo, o vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo Jesus. O azeite não será danificado, o vinho não será danificado. Mas quando eu olho lá no versículo a seguir, o versículo de número 7, vamos observar e ver a palavra de Deus dizendo: e havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Morte. A Bíblia ela deixa clara que naquele dia os rochedos, aqui mesmo no livro da Revelação, que os rochedos naquele dia, a morte irá ficar. Olha bem, este cavaleiro aqui, ele se chama Morte. Mas aí me chama a atenção o seguinte, é que a morte, a Bíblia ela deixa clara, para quem é leitor da Bíblia, ela deixa clara que a morte ela será tirada da face da terra durante 5 meses. E durante esses 5 meses, no período da grande tribulação, e durante esses 5 meses, os homens irão pedir que os rochedos caiam sobre as vossas cabeças. E serão feridos, mas não morrerão. Por quê? Porque é revelação da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela pode, a Bíblia vai deixar claro o seguinte: que passe os céus ou a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu faço uma pergunta nessa noite, eu vou estar encerrando daqui a pouco. Olha bem, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 5, nós falamos sobre paz. O versículo de número 3, olha o que vai dizer, 1 Tessalonicenses: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando da morte. E eu quero deixar essa palavra. É por isso que Paulo ele vai dizer. Aí naquele dia Paulo vai dizer assim, olha, lá no seu capítulo de número 15, 1 Coríntios: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aleluia. Aonde está o aguilhão da morte? Sabe por quê? Porque a morte ela não vai vencer e não vencerá o povo de Deus. Olha lá, vamos ler 1 Coríntios capítulo número 15, versículo de número 58, para nós encerrarmos nessa noite. Eu disse que o último cavaleiro aqui era chamado de Morte, e disse que estará tirado a morte da face da terra durante 5 meses. O rochedo irão cair sobre a cabeça do ser humano, irão feri-los, mas não morrerão. Mas olha bem, o que diz aqui, livro de 1 Coríntios, capítulo número 5, número 15, versículos 54 e 55, ó, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
vitória. Olha bem, tragada foi a morte na vitória. E eu quero deixar isso aqui para o teu coração. Tragada foi a morte na vitória. Você estava morto espiritual, mas hoje você está vivo espiritual, aleluia. Mas olha o versículo a seguir. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Para o povo de Deus, aleluia, eu deixo esta palavra, que é momento de nós nos prepararmos, e diante desta palavra, eu faço uma pergunta, e quero que você nessa noite reflete nessa noite. Será que estamos preparados para o arrebatamento da igreja? Aleluia. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá e não tardará. Jesus virá e não tardará. A igreja se coloca em pé nesta noite. Oh, aleluia. Uramana decando, uramassuri candaraya. Para o povo de Deus, para aqueles que estão aqui ouvindo, que ainda não fizeram um compromisso com o Senhor, saiba de uma coisa, que pode acontecer que você, Jesus virá nessa noite, e se você não estiver preparado, você não vai subir. Isso é para a igreja, mas é para aqueles também que ainda não são cristãos. É um momento de reflexão para mim e para você nessa noite. Como anda a sua vida diante de Deus? A Bíblia ela deixa clara quando diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus ele deixa que Ele é a porta. Para entrar no céu há uma porta. Para entrar no céu há um caminho. O caminho é estreito. E nós estamos vendo aí um mundo andando de caminho largo. E muitos cristãos estão andando por ela. Muitos cristãos estão andando por eles. Mas eu quero nessa noite deixar aqui essa palavra e fazer um apelo. Eu não vou fazer a pergunta de ter alguém para aceitar Jesus Cristo, não, porque sabe por quê? Porque alguém pode falar, mas eu aceito Jesus no meu coração. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada lá em Romanos capítulo 10 e o versículo número 9, ou é 9 e 10. Aquele que crê com o teu coração e confessa com a tua boca será salvo. Só será salvo se você crer no teu coração e confessar com a tua boca. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque você pode até reconhecer como eu creio em Jesus, mas não basta só você crer, basta você crer e obedecer. Tem alguém nessa noite que quer fazer aqui um reconciliamento com Deus nessa noite, através de Jesus Cristo? Jesus está às portas. É princípio de dores, e Jesus está voltando. Tem alguém que quer vir aqui fazer um reconciliamento com Cristo? Eu não vou insistir, irmãos, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar? Vem aqui à frente. Você que perdeu a esperança de que Jesus voltará. Alguém perdeu a esperança?
A sua esperança não sou eu, irmãos. A sua esperança é Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Está aí essa vida, gente. Uma vida que precisa ser resgatada, irmãos. Tem muitas pessoas que às vezes ignoram esse tipo de pessoas. Você é escravo do diabo. Mas eu creio que depois dessa noite, Deus vai fazer uma grande obra na vida dele. Porque eu creio que o meu Jesus, porque muitos talvez não creem nisso mais. Muitos creem que Jesus só transforma aquele que às vezes não bebe, não usa droga. Mas Jesus transforma aquele drogado e aquele que bebe. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Meu Deus, eu quero nesse momento orar, Senhor, pela tua igreja. E eu quero, Pai, apresentar essa vida nas tuas mãos. Meu Deus, em o nome de Jesus agora, venha tirar esta vida do lamaçal de pecado. Venha trazer até ti agora, Pai. Em o nome de Jesus agora, que toda opressão maligna, que todo espírito da bebedeira venha cair por terra nesta noite. Em o nome de Jesus agora, venha desfazer toda a obra do mal nesta vida. Em o nome de Jesus agora, Pai, estenda as tuas mãos sobre o teu povo. Meu Deus, aqueles que estão perdendo a esperança do arrebatamento, aqueles que estão perdendo a esperança da grande, aleluia, de a salvação. Meu Deus, estende as tuas mãos agora e abençoa o teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que não puderam estar aqui, não quiseram vir aqui, estende as tuas mãos agora e repreende todo o laço contrário agora. Meu Deus, a vida se precisa, aleluia, de ti nessa noite. A vida se precisa da tua bênção. Meu Pai, estende as tuas mãos agora e toma esta vida agora, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai. Que ele possa, meu Deus, voltar para a tua casa já liberto, porque o Senhor, meu Deus, é o que liberta. Então estende as tuas mãos agora e abençoa cada um em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus é poderoso para libertar e transformar o mais vil pecador. Há um pedido de oração. Nós estaremos orando agora no final. Nós sabemos só por som. Um pedido de oração, peço oração da igreja. O meu filho Laureano, que vai passar por uma cirurgia que impede essa oração de Maria dos Anjos. Glória a Deus. Irmãos, temos alguns avisos da semana, os trabalhos da semana. Em oração no templo 7, de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã. Nós estaremos aqui, eu juntamente com o presbítero José Neto, e quem desejar vir a oração das 5 às 6 da manhã. Oração também com as irmãs das 18h30 às 19h30, 6h30 às 7h30 da noite, de segunda a sexta. Terça temos culto de ensino, aqui na sede, culto de ensino, o nosso pastor. Na quinta do sobrenatural de Deus. Quinta do sobrenatural de Deus. Participe, convide mais alguém para viver o sobrenatural de Deus. Domingo da manhã, escola bíblica dominical. Próximo domingo é culto missionário, culto de missão. Ainda restam algumas marmitas da promoção que foi realizada hoje. A promoção de puxada foi feita um pouco acima da quantidade que costumamos fazer, e reforçamos
aos irmãos, à igreja do Senhor, sobre a questão de vendas, irmãos. Quem menos compra somos nós, a igreja dos irmãos. Quem menos compra, infelizmente, quem menos tem comprado, vendido, ajudado, tem sido nós. Nós precisamos nos empenhar, irmãos, porque todo o trabalho que está sendo realizado, esse trabalho é revertido em prol da igreja do Senhor, pagamento dessas parcelas das poltronas, pagamento das parcelas do ônibus e tantas outras coisas que precisam ser realizadas aqui na igreja. Então peço aos irmãos, a igreja do Senhor, que nos ajude comprando e ajudando também a vender essas promoções que tem. Então procure ali na cantina, ainda restam algumas marmitas aí da promoção de buchada. E próximo dia 12, agora sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 12, será realizada na cantina da igreja a última promoção de cachorro quente prensado desse ano de 2025. Será a última promoção. Então peço aos irmãos que divulguem suas redes sociais aí, nos seus status. Durante a semana nós estaremos enviando o cartaz para os irmãos. Ambas essas promoções são para o pagamento das últimas parcelas, só restam apenas 2 parcelas das poltronas da igreja. Para a glória do nome do Senhor, estamos encerrando o pagamento dessas parcelas e já iniciar aí outros compromissos. Então os irmãos nos ajudem. Próxima sexta-feira, a partir das 3 da tarde, promoção de cachorro quente prensado na igreja. Hoje também tem cachorro quente na cantina. Esse não é o cachorro quente prensado, é o cachorro quente tradicional. Após o culto, os irmãos procuram ali na cantina da igreja. Um R$7, um cachorro quente R$7, ou 3 por 20. Os irmãos também que não pegaram ontem, talvez você não estava no culto de Santa Ceia, ou quem desejar pegar os papéis para o departamento celeiro, para estar ajudando os donativos para cestas básicas, pode estar adquirindo ali, está na porta da igreja, com o cooperador Roberto e os demais obreiros ali, e ajude neste trabalho social da igreja, departamento do celeiro. Há um aviso aqui, gostaria de pedir que a banda aguardasse um instante ao final do culto, por favor. Esse pedido aí, os componentes da banda de músicos, aguardar no final, após o culto. Glória a Deus. Vamos orar em favor desse pedido de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas esta semana. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós neste momento, Senhor, rendemos graças a Ti por tudo que tens feito, por tudo que és e ainda vais fazer. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos neste lugar, adorando o Teu nome neste culto, oferecendo a Ti o nosso culto racional. Meu Deus e Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, abençoando o Teu povo, ministrando a bênção sobre a vida da Tua igreja. Senhor, venha dar uma semana de paz, de vitórias aos Teus filhos, repreendendo o mal, repreendendo, Senhor, dando livramento aos Teus filhos, dando vitória no decorrer desta semana. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos em favor desse pedido de oração que aqui está em minhas mãos. Senhor, vem entrar com providência, abençoar, abrir as portas, abençoar, usar a mão dos médicos dessa cirurgia que será realizada. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos em favor do Laureano, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, continua na direção de tudo, fazendo a Tua vontade em tudo. Pai, nós pedimos Tua bênção sobre a vida do Teu povo, sobre a vida do Teu servo, o pastor Silvano, que está ali em Pedra Preta, sua família. Meu Deus, abençoa a Tua obra no campo de Iratinga, nas demais congregações onde foi realizado o culto nesta noite, os trabalhos que serão realizados esta semana. Nós pedimos Tua bênção, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Possamos dizer amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.